Bom, meus amigos, saúde a todos, muito boa tarde. Meus amigos, hoje, antes, como sempre, né, já é praxe, né, antes de iniciar meus materiais, agradecendo a você, aos novos inscritos, às novas inscrições, às novas visualizações. Meus amigos, acredito que todas essas manifestações são válidas e esse material, já antecipando, quero falar aqui um pouco para vocês acerca, né? Eu estive na terça-feira, aos 14 de março de 2023, estive presencial, no estádio Lindolfo Monteiro, para acompanhar aí praticamente aí a despedida, né? Das equipes, né? Foi a sétima rodada, abrindo os trabalhos, né? Da sétima rodada da Copa do Nordeste, meus amigos. Mais conhecida aí por muitos como a Lampions League. Meus amigos, então o que acontece? Fluminense do Piauí, o Vaqueiro Belchior, recebendo o Bahia, meus amigos. Bora Bahia, minha porra. É isso, meus amigos. Fiz questão, claro que fiz questão de acompanhar, tive a oportunidade, né, de acompanhar nessa campanha, né, nessa jornada do Vaqueiro Belchior, né, do Fluminense, atual campeão piauiense, tá certo? O Fluminense, eu vi jogos, né, jogos lá no próprio Lindolfo Monteiro, eu vi Fluminense e Ceará, aquele Fluminense 2, Ceará 5, naquela quarta-feira de cinzas. Aproveitei para falar e tal, deixa eu botar meu boneco e acredito que consegui passar uma mensagem, passar um recado para o torcedor. Meus amigos, então o que acontece? Nesse Fluminense e Bahia, tá certo? Ambos os treinadores, tanto Eduardo dos Santos ou Eduardo, até porque o profissional teve uma passagem pela França e tudo mais, fez história por lá e tudo mais. Ainda hoje, sempre ele será lembrado, sempre será lembrado. Ano passado mesmo, ele foi condecorado, né, pela torcida, salvo engano, parece que do Nantes, lá na França, tá certo? Então, um cara assim que dispensa comentários e hoje comanda, né, dirige o Vaqueiro Belchior aí nas competições, né? O Fluminense já está, né, nas semifinais do Campeonato Piauiense, disputará o Brasileirão Série D, mas na Copa do Nordeste acabou a sua jornada, né? Praticamente, né? Essa sétima rodada, mais para cumprir mesmo o protocolo e tudo mais. O fato é, Fluminense recebendo o Bahia e o Bahia alimentando ainda, né? A ocasião alimentava remotas chances de classificação. Isso por quê, meus amigos? Porque o Bahia, de fato, ocupando a lanterna do seu grupo, tá? Na Copa do Nordeste, e o Bahia que de fato não conseguiu fazer uma boa campanha, apesar dos altos investimentos, né? Com essa história não, com o fato do Grupo City investindo, fazendo investimentos e tudo mais, esperava-se que o Bahia pudesse fazer coisa melhor na Copa do Nordeste. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. O fato, o jogo em si, meus amigos, Fluminense e Bahia. O fato é que o Bahia ainda entrou em campo no estádio Lindolfo Monteiro a partir das 21h30. O Bahia entrou ainda alimentando remotas chances de avançar na Copa do Nordeste, pois teria de vencer o Fluminense e vencer o seu próximo confronto. Seria contra o CRB, será, né, contra o CRB, e ainda contar com uma provável e possível combinação de resultados. Ou seja, não dependia só das suas forças, dependia ainda da combinação de resultados de outros jogos, combinações para o Bahia poder ter possibilidades de avançar na Copa do Nordeste. Nada disso aconteceu, meus amigos. O fato é, ambos os treinadores mandaram as suas equipes com equipes mistas, equipes reservas. Provavelmente Eduardo dos Santos já projetando um Fluminense aí para essa reta final no Campeonato Piauiense, bem como o técnico do Bahia, o português Renato Paiva. Aliás, até aproveito a oportunidade neste vídeo para enaltecer a educação deste profissional, que foi, né, com os profissionais da imprensa e tudo mais, né, que ficaram aí, passando aí já das 23h30 e tudo mais,
enaltecer a educação do profissional Renato Paiva. Educadíssimo, educadíssimo. Quem estava presente, quem acompanhou a coletiva e tudo mais, tal e tal, tá? Renato Paiva, parabéns, sua educação. E me desculpem os torcedores do Bahia e tudo mais, mas eu achei que ele foi um técnico até coerente com aquilo que a equipe apresentou dentro de campo. O fato, eu estava no estádio, mas fiz questão, né? Tanto na cabine, né? O espaço lá reservado à cabine de imprensa, bem como teve momentos, né? No início do segundo tempo, eu desci para ver um pouco ali de alguns torcedores que ficaram ali na parte reservada à torcida visitante, tá certo? Até bati um pouco um papo, né? Com torcedores e tudo mais. O fato é que durante o jogo, o Bahia foi sim uma equipe que, mesmo com uma equipe totalmente reserva, tá? Depois, no segundo tempo, entraram o Cauli, entraram o Jacaré, o Ricardo Goulart, entre outros destaques, né, desse time do Bahia. E o Fluminense, meus amigos, o Fluminense com uma equipe totalmente reserva. Aliás, com atletas do Sub-20. E você quer saber? Gostei da postura principalmente defensiva desse Fluminense do Piauí. Defendeu-se muito bem, montou suas estratégias, foi um time até que criou alternativas, buscou algumas oportunidades de gol defendidas, né, pelo goleiro Matheus Klaus, mas no segundo tempo Matheus Klaus acabou batendo cabeça e a bola sobrou limpa para Lucas Manga, camisa 20 do Fluminense, só empurrar para as redes e fazer abrir os trabalhos, abrir o marcador 1-0 Fluminense em diante abrindo o placar. Fluminense 1, Bahia 0, meus amigos. Fluminense com os atletas do Sub-20 abrindo o placar. Fluminense 1, Bahia 0. Gol anotado por Lucas Manga, camisa 20. Uma festa da torcida, até dos pouco presentes, né, mas que faziam barulho, tentavam, né, dar algum apoio e tudo mais. O fato é que o Fluminense abriria o marcador. O Bahia continuou insistindo. O Bahia, repito, o volume de jogo, as propostas ofensivas, defensiva também, o meio de campo do Bahia também. Gostei muito desse Rian do Bahia. Fazia boas investidas, tentava as investidas ao ataque, criava oportunidades. O Bahia foi uma equipe que criou muito mais oportunidades de jogo. O Bahia foi uma equipe que criou muito mais oportunidades de gol, traçando ali o meio de campo e tudo mais, dando muita dificuldade para a defesa do Fluminense. E a cada tirada de bola, a cada afastada da bola ali no perigo ali na defesa do Fluminense, era uma vibração dos jogadores. Mas o fato é que por volta mais ou menos ali dos 20 minutos, o Bahia chegaria ao empate de pênalti com Everaldo, né, convertendo a sua cobrança, empatando para o Bahia. E depois disso, o Bahia pressão, 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 mas não adiantou. Não adiantou e no fringir dos ovos, Fluminense do Piauí 1, Bahia 1. Com esse resultado, as duas equipes acabaram abraçadas, pois nem o Fluminense e nem o Bahia iriam avançar na sequência da Copa do Nordeste. E ontem, meus amigos, o Bahia, que havia perdido o primeiro jogo das semifinais diante do Itabuna, tá certo? Ontem, o Bahia na Fonte Nova, aliás, enaltecer essa torcida do Bahia. Quem sabe, eu já estive, né? Como eu já falei em materiais anteriores, eu já estive na Fonte Nova, naquele 16 de junho de 2014, para aquele Alemanha 4, Portugal 0. Uma simbiose, né? Se eu for falar aqui desse jogo, vai varar aí, não sei lá quantos minutos, tá certo? Então, para não esgotar a paciência de você que está assistindo esse vídeo, então, nesse Bahia ontem, Bahia e Itabuna, né, o segundo jogo, né, o jogo da volta, né, da semifinal, para decidir aí quem vai à final do Baianão 2023. É o Bahia, meus amigos. Bora Bahia, minha porra. O Bahia mandou ver 4-1 para cima do Itabuna, pelos melhores momentos que eu pude visualizar, até por alguns links, canal do Pulco, gostei, né? E também, principalmente,
as imagens, né? Transmissão da TVE Bahia, meus amigos. É isso. Eu sou um pouco assim conectado e tudo mais. Gosto de ver, adoro a torcida. É fantástico, né? Deve ser uma atmosfera incrível na Fonte Nova, aquela torcida empurrando e tudo mais. E o Bahia teve muito, mas muito volume de jogo e acabou fazendo 4 gols para, quem sabe, diminuir um pouco a poeira, um pouco essa pressão que o Renato Paiva certamente recebe. Repito, Renato Paiva deu uma belíssima, na minha humilde opinião, deu uma belíssima entrevista, explicou os fundamentos e tudo mais, o comportamento do time nas partidas, que era essa questão jogo, viagem, jogo, pouco tempo para treino, a deriva, né, dos jogos, né, do ataque e tudo mais e tal, proposta ofensiva e tal e tal. Muito bacana, mas ontem o Bahia, quem sabe, talvez aí dando aí uma maior credibilidade, talvez passando uma possível aumento na confiança na sua própria torcida, que anda pé, né, talvez aí da vida, com os resultados que o time vem obtendo até aqui. Mas o Bahia está na final do Baianão 2023, venceu ontem 4-1 a equipe do Itabuna, tá? Pelos melhores momentos que eu pude acompanhar, Cauli, o próprio Biel e o Jacaré fizeram um partidaço. Se eu esqueci o nome de alguém, vocês aí nos comentários, fiquem à vontade aí para comentar, tá certo? Mas pelos lances, né, que eu pude acompanhar, visualizar, Cauli, Biel, Jacaré, esses 3 nomes aí arrebentaram e fizeram um baita jogo pro Bahia. Ele tomou um gol de pênalti, né, convertido pela equipe do Itabuna. Bahia 4, Itabuna 1, e o Bahia agora espera o vencedor, né, da outra chave, entre Jacuipense e Juazeirense. É isso, meus amigos. A Jacuipense, né, eu sempre gosto até às vezes de frisar, né, gosto sempre de lembrar daquela narração, daquele pessoal da Rádio Jacuípe, né, da Rádio Jacuípe, né, com jogos, né, da Jacuipense e tudo mais e tal e tal. Tô dizendo que tô torcendo e tudo mais, mas achei assim singular a narração do aquele cara que fala: aí sim, gostei. É isso, meus amigos. É isso, futebol é feito disso, é dessas singularidades, tá certo? E que atraem o torcedor e é sempre muito interessante, gostoso de ouvir o futebol, seja pelo rádio, seja pela internet, por links, né, de YouTube e tudo mais, na medida do possível, sempre tentando acompanhar. É isso, meus amigos. Espero que tenham gostado aí desse material. Até uma próxima oportunidade. Deixe seu like, né, se você gostou. Deixe seus comentários, tá certo? Inscrevam-se no canal. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.